Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. Muito bem, são 7h28, 7h28. A entrevista agora interessa muito a você que já possui plano de saúde ou que está se organizando para ter um plano de saúde, né? Estamos recebendo mais uma vez o advogado especialista em direito médico, Juliano Pessoa. E o tema é bastante polêmico. Sabe por quê? Porque tem aumentado, né, os diagnósticos de pessoas com câncer. Isso mesmo. E a pergunta é realmente aqui bem objetiva. É possível um plano de saúde ser cancelado durante um tratamento oncológico? Parece bem desumano, né? Mas para responder está aqui o Juliano Pessoa. Bom dia para vocês, bom dia quem nos ouve. Eu vou ser bem objetivo também na resposta. Não, nessas condições em hipótese alguma. A possibilidade de cancelamento unilateral existe, especialmente nos planos coletivos, por adesão, empresariais, etc. Esses planos têm uma flexibilidade maior e há essa possibilidade de qualquer dos lados chegar e dizer, olha, nós não desejamos mais continuar com essa relação e vamos encerrar o contrato. Até aí sim. O que é que a lei traz de excepcionalidade e o judiciário aplica essa visão diferenciada do direito, analisando caso a caso, quando você se depara com um paciente com uma enfermidade extremamente grave, no curso do tratamento, a palavra que você usou na abertura é adequada. É desumano você desassistir essa pessoa. Porque vale lembrar que, em que pese a gente está tratando de uma empresa privada, lá na ponta, se a gente olhar do ponto de vista de essência desse contrato, ela está prestando um serviço essencial à população. A saúde é um serviço essencial. Além disso, no direito, a gente trata sempre de um ponto, Marco, em relação à função social do contrato. Então, a empresa precisa ter responsabilidade com a sociedade como um todo, com os seres humanos, com a dignidade da pessoa humana. E aí a gente já vai entrando para os princípios constitucionais e as garantias fundamentais de qualquer pessoa. Então, você não pode, em hipótese alguma, desassistir uma pessoa numa situação como essa, extremamente grave. Agora, é óbvio que não há uma receita de bolo, falando popularmente aqui. Isso é analisado caso a caso, com muito critério pelo Poder Judiciário, olhando os detalhes daquele caso. É importantíssimo que essa pessoa, geralmente, 100% das vezes, ela tem que recorrer ao Poder Judiciário. Dificilmente se resolveria de forma administrativa. Exato, porque a operadora, ela, infelizmente, não há diálogo, né? A postura é exatamente a que você narrou na abertura. Ela chega, comunica, daqui a 30 dias, vamos supor, seu plano está cancelado e não tem o que falar. Ou recorre-se rapidamente a um auxílio profissional e busca o judiciário para poder desfazer isso que já foi resolvido, segundo a operadora, ou você não tem sucesso. Então é importante que a pessoa, assim, o que é que eu diria aqui que é importantíssimo nesses casos? Primeiro, corra para o site da ANS fazendo uma reclamação contra a operadora, relatando o ocorrido. Ou pelo 0800, se for uma pessoa que tem dificuldade com a internet. E automaticamente busca um profissional habituado a lidar com isso para poder levar toda a documentação que você dispõe para ele analisar e verificar se há algo para suplementar ou se aquilo ali está ok. Por quê? O médico, naturalmente, que acompanha esse paciente vai ter que ser envolvido nesse caso diretamente, porque ele precisará trazer um relatório médico minucioso, detalhado de tudo que envolve aquele paciente, de qual é a fase que ele está, a necessidade e a indispensabilidade do plano, da assistência à saúde, que ele não pode ficar sem. Então, tudo isso precisa ser levado para o Poder Judiciário para poder ser analisado de forma breve, pelo menos do ponto de vista da decisão liminar que se pede nesses casos, e aí ou determinar que o plano sequer seja cancelado, ou se ele caso já tenha sido, que ele seja restabelecido. Com relação aos pacientes que possuem planos de coparticipação, esses pacientes em tratamento, e quando eu falo pacientes especificamente oncológicos, eles teriam direito, e que precisam ali de tratamentos e de exames recorrentes, eles teriam direito, mesmo tendo um plano de coparticipação, a valores diferenciados da tabela de coparticipação? Não, veja, aí nesse caso ele entra de fato ao que reza aquele contrato, né? Então, assim, ele faz parte de um grupo, geralmente existe um teto, né? E é importante que as pessoas, dificilmente o consumidor lá na ponta, principalmente quando é uma empresa, ele tem acesso muitas vezes ao contrato, a empresa que repassa as informações, mas é importante que ele procure o RH da empresa, por exemplo, pedindo informação de como é que funciona aquela tabela, até justamente por isso, pelo fato de ele estar num grupo excepcional que vai demandar mais a utilização daquele plano. Então é interessante que eles tenham noção dos valores correspondentes
para poder ele fazer o acompanhamento até, né? Porque vale ressaltar. Por mais que haja a coparticipação, que não é ilegal na essência, existe a previsão legal de coparticipação, mas hoje já se começa também a haver discussões no judiciário de tratativas em relação a esses casos excepcionais, né? Em off aqui, antes de a gente começar, eu até trazia um exemplo e vou até trazê-lo aqui no ar, do TEA, né? As crianças inseridas no transtorno do espectro autista. Hoje já chegou no Poder Judiciário essa discussão, valendo, como diz a história, se questionando a desproporcionalidade da cobrança de coparticipação numa criança que às vezes faz 20 horas de terapia por semana. A conta é exacerbada. Tem mães que recebem faturas de R$2.000 mensal, só referente à coparticipação. A mensalidade da criança às vezes custa 300. Então, ou seja, é impagável. Essa é a realidade. No médio prazo, o que é que a gente enxerga? Essas pessoas, essas famílias não estarão no plano. Elas vão ser expulsas por via indireta. Então, veja só qual é a estratégia. Se utiliza de uma questão legal para, na ponta, você praticar uma ilegalidade. Pois é, lança-se a ideia, busca-se o cliente como uma espécie de isca, né, para fazer o processo de adesão, e quando se depara com a realidade de fato daquele próprio cliente, a tendência é que venha, obviamente, a ser deixado de lado, né, de fora. E só esse tema, ele merece um dia de debate aqui, porque ele tem colocado de forma muito clara, tem aumentado os diagnósticos de crianças, né, de pessoas com TEA de um modo geral, e só esse caso vai merecer um debate aqui no nosso programa. Ele ficará também com essa missão para que a gente possa aprofundar, tá? Até porque a gente sabe que tem muitas pessoas que nos acompanham, que são pais, tios, avós, ajudam, né? Tomando conhecimento, é que para a manutenção de pessoas com TEA agregadas a plano de saúde, às vezes toda a família se envolve. Os irmãos, os tios, os pais, os avós, todos contribuem sabendo justamente dessa realidade, por isso que merecerá um capítulo à parte. No tocante aos direitos aí dos pacientes em tratamento oncológico, em relação à cobertura aí do plano de saúde, especialmente em termos de custeio de medicamentos, exames e procedimentos, quais são os direitos deles? Veja, ele tem direito pleno a acessar todo e qualquer tratamento que seja indicado. Vale lembrar aqui que até aquela justificativa que se utilizava muito há pouco tempo, das operadoras de repente se insurgirem dizendo que determinado procedimento ou medicamento não está no rol da ANS, isso aí não se sustenta mais, porque nós temos lei. É importante que as pessoas que estejam nos ouvindo nesse momento saibam disso. A lei diz que o rol da ANS é referência básica. Indo àquele caso concreto do paciente, verifica uma necessidade de um tratamento que não conste ali na lista. Se houver justificativa técnico-científica para isso, deve sim haver a cobertura. Não existindo, é importante que essa pessoa, mais do que qualquer outra, busque ajuda rapidamente. E o primeiro canal, eu reforço sempre aqui a ANS, e vou de novo trazer essa informação. O primeiro canal, e é muito efetivo, mas que as pessoas pensam que não, é a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Liga, abre uma reclamação, por quê? A partir do momento que o cliente chega lá e faz uma reclamação, abre-se um processo administrativo dentro da agência. A operadora tem prazo para prestar esclarecimento sobre aquele caso concreto. Então, no máximo 10 dias, a operadora terá que trazer informações sobre aquele indeferimento, por exemplo. E a agência estará monitorando esse diálogo e, de repente, poderá se posicionar. Mas o problema é que até que o posicionamento consiga liberar o tratamento ou a medicação, o que precisar ser liberado, que estiver fora do rol da INS, o paciente ali tem um tempo de espera e muitas vezes esse tempo não é cabível para o tratamento. Exato, Thaís. E veja, por isso que muitas vezes eu até evito pautar muito a questão de buscar o judiciário, né? Porque termina ficando algo que, pelo fato de ser advogado e atuar na área, parece que eu estou incentivando, mas não é isso, é porque é a solução que resta muitas vezes. Uma pessoa dessa, veja, ela corre literalmente contra o tempo. Né? Se ela passar, por exemplo, 20 dias, às vezes 30 dias esperando determinada resolução de um problema, ela pode pagar um preço altíssimo. Essas decisões, elas demoram muito para sair? E aí, por isso, do judiciário. Nesses casos excepcionais, graves, o Poder Judiciário é essencial que ele participe desse debate. Por quê? Quando a gente demanda, nesse tipo de situação, você pede uma decisão liminar, para que as pessoas entendam o que é uma decisão liminar. É algo que você pede ao juiz, demonstrando de que existe risco ali, de que caso demore,
a pessoa pode ter um prejuízo irreparável, vamos supor. Isso enseja, isso dá fundamento para o juiz decidir liminarmente antes de analisar o mérito. Isso não quer dizer que o paciente ganhará o processo lá na ponta, lá no final. Mas ele terá a decisão ali rapidamente no sentido, olha, forneça o tratamento até que eu analise aqui o caso concreto. O que a gente não pode correr o risco é de repente, essa pessoa vir a pagar com a própria vida, a depender do caso, pelo fato do não fornecimento desse medicamento, porque ele estava se discutindo. Então, por isso a importância de realmente se buscar essas ferramentas, porque está aí disponível, né? O Poder do Judiciário está disponível para toda a população, e em casos excepcionais você tem que apelar para tudo, essa realidade. Agora, efetivamente, você falava aqui no início que a operação de cancelamento, ela existe, né? A lei também garante essa possibilidade, mas em que condições isso pode ocorrer? Veja só, quando a gente trata dos planos empresariais e coletivos, como eu falei, existe uma flexibilidade maior pela legislação, porque em tese são dois iguais, vamos dizer assim, né? Geralmente é uma empresa, uma instituição que tem todo um suporte também, pode ter o suporte também de uma pessoa da área jurídica fazendo o assessoramento desse contrato e por aí vai. Então, por isso que há a flexibilidade. Geralmente, nesses casos, você pode comunicar a outra parte e está tudo bem. Só que mesmo nos coletivos e empresariais, a justiça também já vem entendendo que é preciso haver a notificação, como é exigido no plano individual e familiar. Se a gente tratar do individual e familiar, em hipótese alguma pode haver cancelamento unilateral sem comunicar ao consumidor. Quais são os casos? Em regra, fraude devidamente comprovada ou inadimplência maior que 60 dias no ano. Essas são as hipóteses que as operadoras têm, de acordo com a lei, para cancelar um plano. Mesmo assim, no 50º dia de inadimplência, o consumidor tem que ser notificado pessoalmente, ou seja, mandar uma correspondênciazinha para ele, oportunizando que nesse prazo de 10 dias ele regularize a sua situação e não tenha o seu plano cancelado. Infelizmente, o que é que nós nos deparamos em situações práticas? Primeiro, ela simplesmente vai lá e cancela. E a comunicação que o consumidor recebe muitas vezes é a comunicação do cancelamento. Cancelamento. Não é a possibilidade dele regularizar. E é uma forma da operadora testar se você pode morrer, né? Porque se você tiver um problema cardíaco e não sabe, aí quando você recebe a comunicação, você tem um infarto, morre e aí eles vencem mais uma vez. Não, porque imagina, Thaís, você ali no dia a dia do controle, no estresse da sua família, vai na sua caixinha de correio, depois de um dia intenso de trabalho, tudo deu errado. Bateram no carro, né? O patrão disse que vai diminuir o salário e tudo. E para completar, quando você chega às 6 horas da noite, depois do engarrafamento de 2 horas, você pega, tá lá. Seu plano está cancelado. Aí você tem um troço, né? Porque realmente é difícil, né, Thaís? É complicado, né? E eu lhe digo, eu vou trazer um caso aqui concreto para ilustrar. Eu recebi um caso concreto no escritório de um idoso, por exemplo. Acometido por uma patologia, teve que fazer cirurgia na visão, nos 2 olhos, é aquela cirurgia que você faz por etapa, faz um olho, depois faz o outro. O primeiro olho, ele pediu o reembolso, foi feito normalmente pela operadora. No segundo reembolso, ele teve uma dificuldade e recorreu ao empréstimo para poder pagar e ser reembolsado posteriormente. A operadora achou algo estranho, fez uma ligação para esse idoso, que naturalmente, submetido quase que um interrogatório ali por telefone, uma coisa ou outra ele não respondeu com clareza, vamos dizer assim, e a operadora simplesmente por conta disso atribuiu àquela situação uma fraude. E veja, fraude é importante que as pessoas entendam. Para você dizer que alguém fraudou algo, é preciso ter uma análise muito criteriosa. É uma acusação séria. Exatamente. Então isso é algo que mancha inclusive até a imagem do cidadão como pessoa, né? Então é preciso que se analise, tem que ter contraditório, tem que ser comprovado, tem que estar demonstrado. Não é simplesmente a operadora dizer, e aí eu uso a mesma palavra que a gente está tratando aqui, unilateralmente. Isso é um processo unilateral. Ela está dizendo que houve fraude sem demonstrar nada. Ela internamente, de acordo com seus critérios. Então, ou seja, o que é que restou a esse idoso? Recorreu ao judiciário, infelizmente, porque ela mandou uma correspondência dizendo que em 30 dias o seu plano estaria cancelado. Então, além de não receber o reembolso do segundo olho operado, ainda é uma pessoa com comorbidades. Ou seja, não pode, em hipótese alguma, estar sem plano de saúde. Então, são esses casos que acontecem, e é importante que as pessoas de fato busquem ajuda. Por que eu falo tanto da importância da ajuda? Porque a operadora, ela é auxiliada, tecnicamente. Existe um corpo jurídico dentro dessas operadoras que orientam todas as medidas que são tomadas. O consumidor lá na ponta, por isso que ele é hipossuficiente, na visão do Código de Defesa do Consumidor, ele está sozinho, ele não tem ferramentas, nem conhecimento, nem documento, nem nada
para poder tomar medidas numa situação como essa. Então é importante, de fato, que ele busque auxílio. Se não for um advogado particular, tem a Defensoria Pública, o Ministério Público. Esses órgãos têm núcleos de saúde dentro deles. Então busca a ajuda de alguém, da OAB, do que for. Se você não pode pagar, só não pode fazer ficar sozinho contra todo um aparato totalmente habilitado e estruturado para poder fazer isso. Sem assistência, né? E por isso que quando os advogados entram na justiça, a primeira ação é uma liminar, né? Porque o serviço é essencial para que seja restabelecido o quanto antes, para depois se discutir o mérito. Queria agradecer a presença do Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico. Esse assunto não se esgota aqui, já demos outras missões aqui para ele pesquisar e trazer também novas situações. Thaís, plano de saúde pode ser cancelado durante tratamento oncológico, foi o debate de hoje. A gente vai fazer um recorte dessa entrevista, vai ficar à sua disposição no YouTube para você compartilhar e aprender um pouco mais. Vamos